Meu nome é Tarля Afonso da Silva, orientado pela Michele Maldonado, e vamos falar do trabalho e avaliações do uso de leitos de UTI de Covid-19 em Uberaba por meio da teoria de filas. Foi declarado como pandemia dia 11 de março pela OMS, e aí o primeiro caso no Brasil foi dado no dia 25 de fevereiro, tendo a primeira morte dia 17 de março. O local de estudo nosso aqui é Uberaba. O primeiro caso foi declarado dia 18 de março, e o primeiro registro da primeira morte foi dia 8 de abril, 21 dias depois. É importante destacar uma das características principais é a autotransmissibilidade, atingindo muitas pessoas tendo contato e pegando esse vírus aí. E aí, com esse aumento veloz dos casos, especialmente nos casos graves, pode fazer com que sobrecarregue o sistema de saúde brasileiro, levando a um colapso aí, não tendo mais leitos para atender todos os pacientes. Então, o objetivo desse trabalho é exatamente analisar essa ocupação dos leitos de UTI aqui na cidade de Uberaba, usando a teoria de filas, para a gente tentar buscar umas tomadas de decisões para que evite isso e para que não sobrecarregue o sistema de saúde durante essa pandemia. A teoria de filas é dada assim. Primeiro, a gente tem uma população, que vão ser os nossos pacientes, os nossos clientes, e aí eles vão entrar dentro do sistema. Entrando dentro do sistema, eles ficam esperando numa fila. E aí, a partir dessa fila, eles vão sendo atendidos pelos servidores, e aí, após eles serem atendidos, eles saem do sistema. A teoria de filas, segundo o Arenales, ele busca um equilíbrio, tanto pelos custos de quem está oferecendo o serviço, tanto para os clientes ali, os pacientes, para não ficar muito tempo esperando dentro das filas. Então, tentando otimizar isso aí. Segundo Flogatti e Matos, o sistema de fila se baseia em qualquer processo onde o usuário de determinada população chega para certo serviço e aí depois que ele é atendido, quando o serviço é completado, ele sai do sistema. A primeira aplicação foi dada pelo matemático de Marquês Agner Krarup em 1878, e aí ele foi para tentar resolver problemas de redes telefônicas. Com tantas ligações, tentar minimizar isso aí para os clientes não ficar muito tempo esperando. Mas, além disso, a gente pode ver a teoria de filas em vários lugares, como distribuição de mercadoria, procurando o melhor trajeto, locais que o depósito está os produtos dentro de um depósito, para ficar de mais fácil acesso, aeroportos também, com decolagem, para ficar menos tempo esperando para poder decolar, filas comuns como bancos, supermercados e qualquer outro tipo de filas que a gente consegue aplicar essa teoria de filas. Um trabalho que a gente viu meio parecido com o que a gente está fazendo é do Marinho, que é desse ano. Ele usa teorias de filas para analisar a vantagem e a desvantagem de uma fila única para UTI em hospitais aqui do Brasil, nesse contexto da pandemia. A metodologia que a gente usou foi exatamente simulações colocando cenários de 1 a 4, de acordo com a entrada de pacientes para a ocupação de leitos. Então, se a gente tem o lambda 1, significa que uma pessoa está entrando por dia. Lambda 2, 2 pessoas entrando por dia nos hospitais para ocupar os leitos, e assim por diante. Aí a gente fez com 3 e com 4 pessoas, fazendo as simulações. A gente usa as fórmulas de teorias de filas como o caso mais comum, que é o caso MMS, que é o caso que a gente consegue aplicar e é o caso mais comum aí. Os dados que a gente utilizou foi 67 leitos, que são os 67 leitos que a gente tem aqui na cidade de Uberaba, que é destinado para a Covid. O tempo médio de internação, segundo o secretário de saúde aqui do município, é de 18 dias.
parâmetro de atendimento, que é o nosso MI, são 1 por 18 pacientes por dia, e o número de servidores é exatamente o número de leitos totais, que são 67 leitos. E inicialmente a gente considerou que todos os leitos estavam desocupados. Os resultados que a gente tem do cenário 1, 2, 3 e 4. A taxa de chegada, como eu falei, uma pessoa por dia, 2, 3 e 4 pessoas por dia. A taxa de ocupação, no primeiro cenário, a gente teve menos de 30% de ocupação. No segundo, 53, 73. No terceiro, média de 80%. E no quarto, a gente passa do limite, tendo 107% de ocupação dos leitos. Ou seja, ali ele já chega num colapso ali, já não tendo mais leitos para todos os pacientes. A probabilidade de atingir os 67 leitos, os 100%. No primeiro e segundo cenário, a gente tem uma probabilidade mínima, bem próxima a zero. No terceiro, ele já começa a aparecer um pouco, 1,13, mas ainda é bem pequena. E aí, a partir ali do 4, como nossa taxa de ocupação foi de 107, a gente não consegue calcular pelas fórmulas de teorias de filas essa probabilidade. Mas aí a gente sabe que já teve a saturação, porque quando chega no 107, passou do 100%, já teve saturação. Então aí não é possível calcular, porque já está tudo saturado ali. A probabilidade de 47 pessoas, que dá os 70% dos leitos aí, seria, no primeiro caso, 0%, no segundo caso, 1,26%, no terceiro caso, 3,58%. Ainda bem baixa. E o número médio de usuários é 18 no primeiro caso, 35 no segundo, 54 no terceiro caso. Os resultados por meio de gráficos. Aqui a gente tem um gráfico mostrando todos os cenários aqui. Aqui no primeiro caso, ele vai até menos de 30% aqui e ele atinge a estabilidade. O que é esse atingir estabilidade? Se o paciente fica 18 dias internados, chega no 18º dia, então, vai entrar um paciente e vai sair um paciente. E aí ele sempre vai ter estabilidade. No 19º, a mesma coisa, vai entrar um e vai sair um. Então, ele atinge a estabilidade no 18º dia. E é o que acontece, ó. Cenário 2, mesma coisa. O cenário 3, mesma coisa ali no 80%, atinge a estabilidade. E no cenário 4, ele ultrapassa o 100% e atinge a estabilidade só no 107%. Outro gráfico para mostrar as porcentagens, olha, no cenário 1, a gente nem chega nem atinge o 30%. No cenário 2, a gente atinge 30% no 10º dia e 17, no 17º dia dá os 50%. No cenário 3, a gente chega a atingir no 16º dia já os 70%. E no cenário 4, ó, no 10º dia a gente atinge 70%. A gente atinge no 12º 90% e 100% já a gente atinge no 14º dia, que é exatamente quando já não dá para entrar mais nenhum paciente ali, que todos os leitos vão estar ocupados. A conclusão disso é que a gente viu que no cenário 4, quando atingir essas condições, o sistema hospitalar já não suportaria a demanda. E aí, com isso, a gente teria que ter prevenções de isolamentos para que não chegue nessa situação desse cenário 4, ou ainda, se tiver essa demanda do cenário 4, a gente teria que aumentar os leitos para conseguir atender todos os pacientes que precisam desse tipo de tratamento. E aí, esse é nosso trabalho. Muito obrigado.